Boa tarde, meus irmãos e irmãs, e bom dia para o dia de amanhã, que é o sexto domingo, melhor, dia 6 de março, e é o primeiro domingo da quaresma do ano C. Então nós vamos ouvir, como de costume, a primeira leitura e também o Evangelho. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim falou Moisés ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura servidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar que nos deu, esta terra, onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial, o Salmo 90, tem uma antífona assim bem apropriada para esse tempo de quaresma. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Ouçamos agora o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre a parte mais alta do templo,
e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura é de São Paulo aos Romanos e fala da importância da confissão de fé e que essa fé, confessada pela boca, se torna uma prática de viver constantemente na presença do Senhor. Então, a primeira leitura, ela é tirada do livro do Deuteronômio. E Moisés está aí no último discurso, um discurso que fecha o livro do Deuteronômio com 5 grandes discursos atribuídos a Moisés. E o local onde eles estão é, digamos, na vizinhança da terra santa, dos lugares prometidos, a terra prometida aos antepassados, a Israel, mas já começa com Abraão. Então, era a parte de fronte, passa o Rio Jordão, tem que descer, não é? E tem que subir o outro lado, que será a terra prometida. Então, diante, né, desse instante, estão para entrar, né, na terra prometida por Deus, e era, digamos, um passo muito importante. Então, Moisés, já na despedida, ele então propõe como servir a esse Deus tão generoso que tirou-os do Egito, local de escravidão, e peregrinou junto com o seu povo, Israel, durante 40 anos. Vejam que na tentação temos também 40 anos. É um número simbólico que quer englobar um determinado tempo, mas também mostrar a importância daquele tempo. Então, 40 anos seria uma geração, né? E 40 dias, claro que não é uma geração, mas ele remete exatamente para esse tempo de peregrinação, onde o povo de Israel foi submetido a tentações. Será fiel ou não será fiel? É só ler os livros aí, não é? Chamados também históricos, que tem as descrições das tentações, lamentações, porque faltava água, faltava pão, alimento, né? É uma palavra que significa pão, alimento, basicamente. Mas é claro, básico é o alimento, lá no Oriente, sobretudo, é o trigo. Trigo, centeio, né? Então, esse básico, não é, estava faltando, vieram muitas reclamações e o povo foi até punido lá, como se conta nos outros livros da Bíblia. Então, este texto de hoje significa o que eles devem fazer quando vão entrar na Terra Prometida. O que eles devem fazer? Vão fazer a primeira colheita, e vão se lembrar sempre disso. E essa primeira colheita se chamam as primícias. Primícias
é um termo bíblico, não é? E para nós não é premissas, mas primícias. Então, os primeiros frutos colhidos da terra que o Senhor Deus, libertador do Egito, deu ao seu povo. Então, vejam que é uma confissão de fé. As primeiras afirmações estão lembrando um pouco da história, que faz parte do histórico desse povo, que segundo a Bíblia teria vindo lá da Mesopotâmia e passou uma temporada no Egito, se tornou escravo como povo, foi libertado. E a preparação foram os 40 anos de peregrinação no deserto. Então, colhendo os primeiros frutos, ele vai recordar diante do altar do Senhor, né, diante do sacerdote, né, porque o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. E aí vem a confissão de fé, uma espécie de credo. Meu pai era um arameu errante. Padam Aram veio lá, né, do Oriente, Médio Oriente. E desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. E aí, não é? Ali se tornou um povo grande, forte, numeroso. O faraó ficou com medo e começou a escravizar, querendo matar os meninos e deixar viver apenas as crianças, as meninas. E eles nos maltrataram, etc. Lembra, então, um fato glorioso pelo Deus que foi fiel e libertou o seu povo. Mas também era, de certa forma, glorioso ter saído daquele país fértil e tudo para uma terra prometida por Deus, que Abraão não chegou a ter nenhum palmo de terra. E a gente sabe lá pelo livro do Gênesis que ele, quando faleceu, morreu a esposa dele, Sara, então ele comprou, até se diz o valor, 300, quer dizer, eram pequenos pesos naquele tempo, não era ainda moeda, não é? Em metal, que equivalia então ao preço que o proprietário cobrou para poder sepultar a sua mulher. Então, dura escravidão, aí ele lembra, nós temos umas frases assim lapidares na Bíblia. O povo clamou, Deus ouviu. Mas foi um clamor que levou anos e anos. Muitos anos de sofrimento e Deus ouviu. Então foi tirado de lá, não é? E aquela gratidão, Deus ouviu a nossa voz. Deus ouve o clamor dos pobres, inocentes, viúvas, enfim, de todas as pessoas que muitas vezes a nossa sociedade explora, não lhes concede direito, não lhes concede garantia. E aí então eles clamaram, Deus ouviu, né? E eles saíram do Egito e conduziu-nos a este lugar que nos deu esta terra. Então o dom da terra que está sendo aí, Deus é glorificado por essa promessa que não tinha sido cumprida ainda na história do povo. E aí então, por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste. A terra é um dom de Deus. A terra é um dom de Deus para todos. Não apenas para aqueles que têm poder, já têm muita terra e vão expulsando indígenas, poceiros, quilombolas, para se tornar donos da terra que ainda está, digamos, sem registro. Eles compram o registro, compram o tabelião e aí registram terras e os outros que se danem.
Então aqui é a gratidão que interessa. E aí, depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante de Deus. Das tentações, não é? É nós adorarmos não a Deus, mas o diabo, que se acha dono de tudo. Então, essas são as palavras do livro do Deuteronômio, e também são, a gente fica lendo esses textos assim, Êxodo, aqui no caso Deuteronômio, algumas vezes do Gênesis, durante esses próximos domingos, e sobretudo teremos leituras também na Semana Santa tiradas do Antigo Testamento. Então, voltando para a palavra que Jesus pronuncia, as palavras que ele pronuncia, lembramos que o Evangelho é de Lucas. Então, ele coloca Jesus na hora do batismo na fila. Jesus era primo de João, né? João Batista. Sabemos isso pelos primeiros capítulos do livro de Lucas. Mas Jesus não foi se apresentar diante, ele entrou na fila, filho de Deus, mas humano como nós. Não ficou disputando local. Entrou na fila e aí está na fila, né? Ele batiza lá, não sei até que ponto, com água do rio, mas joga água sobre Jesus. E então é bem claro aqui em Lucas que as imagens que nós temos do batismo de Jesus é que na hora em que ele estava derramando água, o Espírito Santo não. Ele sai da água, foi batizado, veio outro atrás dele que estava sendo batizado, e Jesus se coloca em oração. E aí sim se fala da vinda do Espírito Santo sobre Jesus. Este é o meu Filho amado. Então, isso que o Espírito Santo diz. Então, com essa bênção de unção, escolhido para ser o Messias, declarado Filho de Deus, então Jesus se retira, vai para o deserto. Deserto é o local de grandes decisões e tentações. Por isso, as tentações, né, que aparecem aqui querem colocar a humanidade de Jesus bem evidente e também como que projetar diante daquele espelho nem sempre bonito da história do povo libertado do Egito. Eles pecaram, desobedeceram, perdiam até a fé e queriam a toda força ter as coisas que no deserto não existem. E Jesus, então, tentado pelo diabo. Vejam que o diabo, né? Aqui ele já sabe, na primeira e na terceira tentação, ele fala com Jesus diretamente: se és Filho de Deus, faça isso, 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 e me adore, né? Então, a primeira tentação é a tentação do poder e da glória. Ele viu lá de um lugar alto todos, né? Aquilo que Moisés via, né? Mas também na terra prometida, mas o mundo inteiro. Eu posso te dar isso, porque tudo isso é meu, diz o diabo. Pretensioso, né? Pois é, e aí, então, ele cita a Bíblia. A Bíblia pode estar na boca de muita gente, mas nem sempre o coração da pessoa corresponde ao que o texto diz. Então, Jesus agora, com o Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, ele também cita a Bíblia, não é?
e diz assim: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, o povo foi libertado da servidão, da escravidão do Egito, e agora ele se compromete pela aliança a adorar unicamente um só Deus. Um só Deus. E o diabo então leva em seguida a Jerusalém. E ele coloca Jesus diante, digamos, no pináculo do templo. Você tem o templo em Jerusalém e o pináculo era um canto assim, onde havia um ângulo. Lá havia também o ponto mais alto, porque embaixo era um vale. E aí não, então dá um espetáculo. Se joga daqui, porque está escrito na Bíblia, um salmo, né? Parece piedoso, rezava salmos, imagina, não é? E o Salmo 90, que a gente gosta é um salmo de confiança, não é? Mas Deus quer que nós confiemos nele como Pai, como Jesus o chama, mas que usemos a nossa cabeça, a nossa inteligência. Nós somos imagem e semelhança do próprio Criador. E então, ele quer que Jesus o adore, e Jesus diz: somente a Deus adorarás em toda a tua vida. Então, esse texto também convida a gente a colocar-se num exame de consciência, nesse tempo da Quaresma. A quem nós queremos servir? Que preocupações nos desviam de viver na presença de Deus, de estar sempre a serviço dele, servindo os irmãos? Então, a prioridade que nós temos que decidir na nossa vida. E depois, no último, né, a terceira tentação, nós já pulei uma delas, né? Mas são sempre, a segunda tentação, ele não fala para Jesus que ele é filho de Deus. Porque a tentação da glória desse mundo não precisa ser filho de Deus para ser provocado. Dizer, é a nossa vida normal. A gente sempre quer levar vantagem, ter tudo à sua disposição, sem olhar para as necessidades do nosso irmão. E aí uma frase final, que em Lucas é muito importante, né? Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Esse tempo oportuno é o tempo da vida pública de Jesus. Quem é que estava lá no deserto para escrever as tentações de Jesus? Os próprios discípulos viam no comportamento de Jesus como que é escrito tudo o que está aqui. As opções que Jesus fazia durante a sua vida. E era puxado para cá, puxado para lá. Alguns queriam que o Messias fosse tipo sacerdote. Melhor coisa é estar lá na praça do templo, no ponto mais alto, e se jogar lá para baixo, porque os anjos vão cuidar de ti. Um espetáculo, né? Mas a vida não é um espetáculo. A vida é a gente sentir-se humano com todas as pessoas sofredoras. Porque o próprio Filho de Deus se fez humano. Então, terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Quem tentou a Jesus? A quem Jesus chamou de Satanás? Pedro. Quando Jesus
anunciou que agora, 3 vezes ele anuncia durante a viagem a Jerusalém, que o Filho do Homem, ele não se dizia Cristo, eu sou o Messias, não. Filho do Homem, sou humano. Ele vai ser traído, entregue pelo próprio povo aos romanos e eles o crucificariam. Mas ao 3º dia haveria de ressuscitar. Então essa terminada tentação, exatamente as tentações, elas acontecem ao longo da vida de Jesus, vida pública no caso. Por quê? Porque nesse Evangelho de Lucas, o próprio Jesus diz assim aos apóstolos, discípulos e apóstolos: